Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo novas informações para vocês diretamente de Brasília. Flávio Dino já fez a sua declaração publicamente e disse que não vai ter anistia, que a anistia não vai ser pautada, que eles vão barrar mesmo. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. E eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou hoje que os crimes relacionados à suposta trama golpista não podem ser alcançados por anistia. No julgamento, no voto que eu proferi, eu já respondi a duas questões principais, no meu ponto de vista. A primeira, esses crimes são suscetíveis de anistia ou de indulto? O Supremo já disse que não. Portanto, há uma decisão quase que unânime do Supremo, dizendo que crimes como este, como terrorismo, crimes hediondos, não comportam essa extinção de punibilidade por intermédio de uma decisão política. Eu reafirmei essa posição e creio que ela é a majoritária, porque já houve um julgamento em relação a outro caso em que o Supremo assim entendeu. Quem define, escreve os crimes é o Congresso Nacional. O Judiciário aplica essa lei. E nós fizemos, nesse caso, a aplicação da lei. E no voto, eu chamei a atenção para dois aspectos. A primeira, a lei vigente, que é muito nova, corresponde à história do direito brasileiro desde o Império. Normalmente, desde o Segundo Império, esses crimes de proteção do regime político, claro que no Império não era com essa feição, mas crimes de proteção em relação, leis de proteção contra crimes políticos, sempre obedeceram à lógica da tentativa, punir a tentativa. E em relação ao tamanho da pena, a lei vigente que o Supremo aplicou corresponde mais ou menos à média internacional e corresponde também a essa história do direito brasileiro. Dino reconheceu que o Congresso pode mudar a legislação, mas advertiu que isso não deve acontecer. O Congresso pode mudar? Pode. Eu, particularmente, espero que não o faça, porque considero que a lei vigente é boa. E disse isso no julgamento, porque ela atende a duas condutas diferentes. Uma coisa é querer depor o governo legitimamente eleito. Isso se refere ao Poder Executivo. Outra coisa é pretender abolir o Estado Democrático de Direito. Isso se refere aos outros poderes. Portanto, são dois crimes diferentes, porque são duas condutas diferentes. Essa é a minha visão, mas claro que o Congresso Nacional pode. André Marcília, quero ouvir você a respeito dessas falas aí do ministro Flávio Dino. E eu abro fazendo uma pergunta para você. Cabe a um ministro do STF dizer o que o Congresso, o que o Legislativo deve ou não fazer? Pois é. Se tem alguma coisa errada na anistia, é a manifestação dos ministros sobre a anistia. Isso é que é o grande ilícito dessa história. Porque, primeiro, que ministro não tem que falar do trabalho dos outros. A gente tem na Constituição um princípio importante, que é o da separação dos poderes, e que quer dizer exatamente isso, cada um no seu quadrado. Então, o ministro Dino cuida do judiciário, e já é muito quando consegue cuidar, enquanto os congressistas cuidam do Congresso. Veja um absurdo do ministro Dino e outros mais, o ministro Moraes também já falou, o ministro Gilmar, eles estão falando da anistia, mas qual anistia? Não tem texto. Até agora a gente não tem um texto. Então eles estão entendendo que é inconstitucional o quê? Uma anistia que não tem texto? Como é que eles podem entender que é inconstitucional o conceito anistia? Isso não existe, até porque o conceito anistia está dentro da Constituição e a menos que o Dino entenda que a Constituição é inconstitucional, não faz sentido pensar que o conceito de anistia não é acolhido ou não foi acolhido pela Constituição vigente. Então isso é um absurdo. Depois ele fala que terrorismo e crime hediondo não são passíveis de anistia. Verdade. Agora, qual o terrorismo que houve? Ninguém foi condenado por terrorismo. Terrorismo não está no rol das condenações e nem crime hediondo. O único terrorismo que houve ali, ou pode-se pensar,
não é exatamente terrorismo, mas a tortura, vamos fazer um correlato aqui, tortura também não está na possibilidade de ser anistiada, mas a única pessoa, os únicos que realmente cometeram a tortura foram talvez o Estado ou até mesmo indiretamente os ministros, quando, por exemplo, permitiram que o Clezão morresse dentro da prisão, ou até mesmo o Felipe Martins sofresse aquilo que se relata e se constatou que ele sofreu. Então, tirando o que o Estado fez, e que talvez esses sejam ilícitos não anistiáveis, assim digamos, nada que foi feito ao Estado ou contra o Estado, supostamente, não seria passível de anistia. Então, o ministro Dino diz assim, essa é a minha visão, mas a sua visão, ministro, com todo o respeito, está errada. E, por último, a gente tem que dizer o seguinte, a urgência que foi aprovada dentro do Congresso foi para a anistia. Se eles mudarem o texto, se eles fizerem uma outra coisa, se eles trouxerem a dosimetria para julgamento, eles precisam aprovar de novo a urgência. Eu não posso chegar e aprovar a urgência para A e depois apresentar um texto B e julgar como se A fosse. Então é necessário, inclusive, que a oposição, no meu entendimento, fique atenta a isso, porque a gente está diante de uma espécie de texto que foi totalmente modificado e que virá à tona um monstrengo que vão chamar de dosimetria ou sei lá do que, mas não foi isso que se aprovou, não foi isso que o Centrão e a oposição aprovaram como passível de trâmite urgente há alguns meses atrás. Augusto? Olha aqui, ninguém muda de ideia assim tão radicalmente depois dos 40 anos, a menos que seja alvo de alguma chantagem ou suborno. E não é o caso do Flávio Dino. Ele finge que deixou de ser comunista, mas como disse o Lula no dia da indicação, ele é comunista. Pois bem, é militante de alma, aí, coração, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Foi o PCdoB que organizou a guerrilha do Araguaia, onde foram cometidos esses crimes que ele diz que não são anistiáveis. Se a Constituição não admite anistia, que se anule a anistia de 1979. Por que ela existiu? Essa foi legal? Eles não só anistiaram assassinos, torturadores, aquele tenente no Vale do Paraíba, ele morreu com coronhadas porque eles não queriam fazer barulho que chamasse a atenção do exército, com tiros. Eles fizeram o diabo. E por que foram anistiados? E mais, porque não lembraram naquela época que era inconstitucional. Não pode. Tá aí, diz que a Constituição proíbe, não sei de onde ele tirou esse negócio. O Flávio Dino é cínico. É cínico. Ele, por exemplo, não lembra que eles conseguiram muito mais que a anistia. Eles conseguiram o Bolsa Ditadura e hoje nós temos um número incalculável, literalmente, você não sabe quanto, são milhares, de bolsistas que vivem do sofrimento que teve o avô. Já. Gasta-se um dinheiro que eles mantêm em segredo porque é absolutamente imoral. E ele está falando que a anistia não pode é o que está acontecendo. Agora, não pode é o Bolsa Ditadura. Tá, o José Genuíno, companheiro de PCdoB, dele ganha a Bolsa Ditadura, o filho vai ganhar, o neto, etc. Pensem nisso. Agora vem esse cara aí que apoiou a guerrilha do Araguaia, claro que apoiou, me vem que essa conversa não está fora da Constituição. É uma besta quadrada que não entende de nenhum assunto do que ele está falando. A gente teve já 48 anistias no Brasil. Pronto, agora ela se tornou inconstitucional. Então vamos anular tudo, prender todo mundo retroativamente. Diga, Ana. Olha, Daniel, muito pouco a ser acrescentado. Só o que eu anotei aqui
É aquilo que o Marcília disse, é que eles aprovaram a urgência, mas agora eles vão mudar, né? Agora não, agora é dosimetria. Então, lá atrás tinha que ser dosimetria. Vamos aprovar a urgência para o PL da dosimetria, porque a ideia é diminuir a pena dos condenados. Outra coisa aqui, o pessoal do chat, tá? Chamando o Paulinho da Força de Paulinho da Farsa. E aí me perguntaram essa semana, no chat aqui do Sem Filtro também, porque o Paulinho da Força é um deputado, é suplente, de repente apareceu ao lado de Aécio Neves e Michel Temer, Aécio também que, né, tinha desaparecido, o fantasminha que de repente apareceu para resolver todo o problema, e um deputado, um suplente sem expressão, e aí me perguntaram como é aqui nos Estados Unidos quando um deputado ou um senador ele sai do cargo, seja por falecimento ou para pegar uma secretaria, um ministério, ou enfim, qualquer situação, o que acontece? Não tem suplente aqui, não existe isso de suplente. Dependendo do estado, o governador ele aciona uma substituição temporária até que uma nova eleição seja feita rapidamente, não demora esperar o outro ciclo, não. É até constituir ali, organizar uma eleição para aquele cargo. E a anistia para crimes hediondos, né? Nós tivemos o sequestro de um embaixador americano. Nós temos o MST que queima as propriedades privadas, invade fazendas, mata animais, ameaça pessoas. Mas o problema do Brasil é o batom na estátua da Dona Débora. Pois é, Alexandre. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, já deixe o seu like, o seu comentário e ative os sininhos das notificações para vocês sempre estarem recebendo os nossos vídeos aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.